Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Hoje, dia 24 de dezembro de 2020, não somente hoje, mas principalmente amanhã, vamos comemorar a encarnação do Verbo de Deus. É impressionante como muitos dos nossos irmãos na sociedade lembram do Papai Noel, lembram da árvore de Natal, dos presentes, mas se esquecem do principal motivo do Natal, do motivo principal desta data tão comemorada entre os cristãos, que é a encarnação do Verbo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna no ventre da Virgem Maria. Nós temos vários vídeos em nosso canal falando sobre a importância da encarnação do Verbo, falando da importância da união hipostática, que nos revela que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. Esta data nos lembra que Deus assumiu a humanidade e nos resgatou do pecado, da morte e do inferno, dando a sua própria vida para a nossa salvação. Com o evento natal, nós poderíamos meditar sobre a paixão de Cristo e o seu sacrifício. Nós poderíamos meditar sobre a paixão de Cristo, o seu sacrifício e a ressurreição do Mestre da vida, nos elevando à condição de filhos no Filho. O Natal não pode ficar somente na visão superficial do comércio. O Natal é muito mais. Que nós cristãos que buscamos Jesus Cristo, porque parece redundante, mas existem cristãos que não estão buscando verdadeiramente a Cristo, e essa caminhada é muito importante para cada um de nós. Precisamos ser cristãos que seguem Jesus Cristo. Precisamos ser cristãos que entendam a importância da encarnação do Verbo de Deus, porque sem o Natal, nenhuma outra data cristã terá importância. Nós sabemos que vazia seria a nossa fé se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, mas ele não teria ressuscitado se não tivesse se encarnado no ventre da Santíssima Virgem. Está lá em João 1, do 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Está nos lembrando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Quando Deus diz, lá em Gênesis 1, do verso 1 ao 3, quando Deus diz, haja luz, e a luz foi feita, o Verbo de Deus atuava. Lá em Gênesis 1, os 3 primeiros versículos das Sagradas Escrituras. Sem o Verbo nada seria feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo se encarnou, o Verbo se fez homem no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo se apresentou para a humanidade e muitos o rejeitaram. Continuando no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. João Batista foi preparar o caminho do Senhor. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem.
Através do Verbo de Deus, tudo é dito. Através do Verbo de Deus, conhecemos Deus e podemos contemplar esta luz, que é o próprio Jesus Cristo. Esta luz que, inclusive, ilumina o homem, dá sentido à sua vida e o vivifica plenamente. Continuando no versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não reconheceu. Como acabamos de dizer lá em Gênesis 1, quando Deus diz: faça-se a luz, e a luz foi feita, o Verbo de Deus atuava. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se fazia presente. E esta pessoa encarnada não era reconhecida pelo mesmo mundo que foi feito por ele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus nasceu no seio de uma família judia. Jesus era judeu, é judeu, nasceu no povo da antiga aliança. Nasceu no seio do povo da antiga aliança. Mas o povo da antiga aliança, enquanto nação, infelizmente, não recebeu como o Messias esperado. Sabemos que a providência de Deus agiu nesse momento para que o Messias também fosse apresentado para todos os demais povos. Continuando no versículo 12. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha a importância da encarnação do Verbo de Deus. O Verbo de Deus assume a humanidade e todos aqueles que se decidem por seguir esse Verbo encarnado passam a se tornar filhos no Filho. Filhos de Deus, filhos enxertados no corpo místico do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Por que o único Filho? Porque é o único Filho que também, além da natureza humana, tem a mesma natureza de Deus Pai e de Deus Espírito Santo, a natureza divina. Através do nosso sim convicto, do nosso seguimento coerente a Jesus Cristo, assumindo as nossas cruzes, renunciando às nossas vidas e efetivamente seguindo o Mestre da vida, guardando os seus mandamentos e recebendo dignamente os seus sacramentos, criados por esse mesmo Verbo de Deus e administrados pela Igreja, fundada por este mesmo Verbo de Deus, através deste sim coerente, nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, os quais não nasceram do sangue, como diz no versículo 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Quando seguimos Jesus Cristo de forma convicta, aparentemente somos nós que escolhemos ser cristãos, mas dentro do plano providencial de Deus, somos nós que estamos sendo escolhidos pela Santíssima Trindade para sermos sal da terra e luz para o mundo. E termina com o 14º versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Este Filho único, que tem a mesma natureza divina que Deus Pai e que Deus Espírito Santo, assumiu a natureza humana, encarnou-se no ventre da Virgem Maria, a união hipostática foi realizada, a humanidade foi resgatada do inferno, da morte e do pecado. Para todos aqueles que percebem e contemplam a importância da encarnação do Verbo de Deus, toda esta realidade é sublime, eleva esses homens
a serem filhos no Filho. Eleva esses homens a serem membros do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Toda esta realidade extraordinária que vivenciamos liturgicamente em cada Natal nos direciona para um versículo especial que poderia ser o resumo de toda a Escritura Sagrada. João 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Espírito Santo possa nos conduzir neste Natal de 2020 para vivenciarmos mais intensamente a importância real da encarnação do Verbo de Deus para cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado por esse amor sem limites por cada um de nós. A todos os meus queridos irmãos inscritos do revistacatólica.com, um Feliz Natal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.